Esse bolo de chocolate é maravilhoso, massa extremamente fofinha e a cobertura super cremosa. Os dois são doces na medida certa, tenho certeza que você vai amar. E a receita, gente, é tão rápida, misturou tudo, levou para assar, tá pronto. Por isso, já quero te convidar para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações clicando no sininho que tem aqui embaixo e já deixa o seu like, o seu joinha, porque assim eu sei que você está gostando da receita e isso também ajuda na divulgação do canal. Lembrando que toda a descrição da nossa receita está no box de informações. Aqui embaixo tem uma setinha, só você clicar nela que vai aparecer tudo certinho para você também poder fazer o bolo aí na sua casa. Então, bora fazer o nosso bolinho chocolatudo. Uma receitinha bem fácil, gente, bem simples. Coloquei aqui os ovos e eu vou misturar rapidinho, tá? Ó, rapidinho mesmo. Ovos levemente batidos. Vou adicionar o açúcar. Lembrando que separei os ingredientes, liguei o meu forno a 180 graus para pré-aquecer. E aí sim a gente começa a colocar a mão na massa, que terminou aqui de fazer a nossa massinha, a gente já leva para assar em forno pré-aquecido, tá? E agora aqui eu vou bater, né? Eu vou misturar bem até criar um cremezinho mais branco, tá? Então, ó, bem misturadinho o açúcar com os ovos. Eu vou adicionar aqui o óleo, tá? E aí o óleo, vocês que já me acompanham aqui já sabem, né? A espátula, raspa aqui pra tirar tudo. Val, não tem espátula. Uma colherzinha, tá? Porque sempre fica excesso aqui de óleo no recipiente que a gente coloca. Coloquei o óleo e misturo. Ó, vou misturando até ver que já ficou homogêneo, tá? Pronto, já ficou homogêneo. Eu vou fazer o quê? Chocolate em pó. Eu estou usando aqui 50% cacau. Se você quiser usar 70%, 100%, né? Cacau puro, 33%, achocolatado, pode usar? Claro que pode usar, gente. O resultado vai ser exatamente o mesmo? Não vai ser o mesmo, tá? Por quê? O teor de chocolate é diferenciado, a quantidade de açúcar que tem em cada um também. Quanto maior o percentual do chocolate, do cacau, menor é o de açúcar, tá? Então, Val, se eu fizer com 33, se eu fizer com achocolatado, seu bolo vai ficar mais doce e ele vai ficar mais clarinho, tá? Mas dá super certo também e fica bem gostoso. Então, aqui eu vou misturar mais uma vez até ficar bem homogêneo. Ó, misturei, ele já começa a ficar pesado, tá? E aqui eu vou colocar a água. A água, eu coloquei a quantidade de água aqui e levei por 1 minuto no micro-ondas. Então tá levemente morninho. Vou adicionar toda a água. E vou misturar delicadamente, tá? Só pra gente não fazer aquela bagunça. Então, ó, já está misturadinho, eu vou adicionar a farinha. A farinha, gente, eu gosto de ir peneirando, tá? Então, ó, coloquei mais ou menos metade da farinha e aí eu vou peneirando, tá? Venho aqui e misturo delicadamente, trazendo de baixo para cima pra gente agregar ar à nossa massinha, que vai deixar o nosso bolo mais fofinho, tá? Ó, agora eu vou acrescentar o restante da farinha. Peneiro também. E agora eu vou misturar bem, tá? Até ficar tudo bem homogêneo. Ó, aqui eu tô misturando bem, mas sempre trazendo, ó, de baixo pra cima, tá? Pode colocar a velocidade, mas sempre misturando de baixo pra cima. E fica uma massa linda. Por último, não menos importante, o fermento. Então, coloquei aqui o fermento e aí eu venho e misturo de novo. Suficiente até ficar tudo homogêneo, tá?
Aí aqui eu já não preciso misturar muito. Pronto, tudo bem misturado. Vou pegar aqui a espátula, tá? Pra tirar o excesso. Val, eu não tenho fouet, Val. Não vou conseguir fazer o bolo. Consegue, gente. Consegue sim. Você ali, o primeiro processo, mistura os ovos, depois ovos com açúcar, com um garfo, tá? Depois pode fazer com uma colher que seja firme, de inox, um alumínio, colher de pau, ou até mesmo uma espátula, assim, que seja mais firme, tá bom? Então aqui, ó, a gente passa a espátula em toda a volta, ó. Só para garantir que não ficou nada preso aqui, nada de farinha, nada de fermento, tá? Olha essa massa aqui, gente. Olha que massinha linda. Linda, linda, linda. Agora o que eu vou fazer? Então aqui eu tenho uma forma com furinho no meio. E essa forma aqui é minha forma de guerra, né? Eu brinco que é minha forma de guerra porque eu faço pudim nela, eu faço bolo, é 1001 utilidades. E eu vou passar desmoldante, tá? Então, ó, quem for usar desmoldante, agita o desmoldante e vem colocando uma camada fininha na lateral e no fundo, tá? Coloquei, agora eu coloco a minha massinha aqui. Val, eu não uso desmoldante. Óleo, margarina, manteiga, tá? Unta bem a sua forma e enfarinha, tá bom? Então agora vamos colocar a nossa massinha aqui, ó. Toda a nossa massinha. Olha essa massa que linda, gente. E esse bolinho aqui fica delicioso. É uma massa bem estruturada, porém bem fofinha e uma massinha úmida. Fica bem gostoso mesmo. Prontinho, massa toda na forma e agora eu vou levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus. Assim que estiver prontinho eu volto aqui e mostro para vocês como que ficou o nosso bolinho e informo quanto tempo ele ficou no forno. E enquanto o nosso bolo assa, a gente vai fazer a cobertura, tá? Então aqui na panela eu vou colocar meia caixa de leite condensado e vou colocar o chocolate em pó, tá? E aí eu vou misturar super bem até ficar bem uniforme. Lembrando que o fogo está desligado, tá? Pronto, ó, bem misturadinho, ó. Eu vou adicionar o creme de leite, tá? Aqui eu tenho meia caixinha de creme de leite. Eu já ensinei em outro vídeo a fazer brigadeiro de micro-ondas. Vou deixar o link nas descrições para vocês, tá? E eu já ensinei também uma cobertura branca, que eu fiz esse mesmo processo. Eu uso uma caixa de creme de leite na receita, porém nesse primeiro momento eu uso meia caixinha, que aí eu mostro para vocês tanto o ponto de brigadeiro para recheio, tá? Tem muita gente com dificuldade para ponto de brigadeiro de recheio. E também a gente transforma depois esse brigadeiro de recheio para a cobertura do nosso bolo. Então assim eu consegui ensinar duas coisas para vocês nesse momento, tá? Então misturo bem, fogo desligado. E agora eu vou acender o nosso fogão na potência, na temperatura média, tá? Para brigadeiro, a gente precisa sempre usar a potência média para alta. A gente nunca pode fazer o brigadeiro no fogo baixo. Por quê? Porque o nosso leite condensado, ele contém açúcar, certo? Aqui eu acrescentei chocolate em pó 50% cacau. Contém açúcar também. Então, conforme a gente vai ficando muito tempo com esse doce no fogo, ele começa a caramelizar esse açúcar que contém na nossa receita. E depois se torna aquele brigadeiro puxa, sabe? E isso não é nada agradável, né? Então, brigadeiro sempre na potência média para alta. Assim a gente consegue ter um brigadeiro no ponto correto, seja ele para recheio, para cobertura, para enrolar. E um brigadeiro também super cremoso, tá? Então aqui eu vou mexer até chegar ao ponto de recheio. Eu já vou aproveitar para mostrar para vocês o ponto do brigadeiro para calda, tá? Esse ponto aqui, ó, ficou 4 minutinhos, tá? E ele já tá ganhando consistência. Lembrando que depois de frio, ele vai ficar
mais firme, mais consistente. Então, se a gente pega aqui a espátula, né, levanta a espátula e passa uma colherzinha e fica essa marca aqui, esse caminho sem se fechar, ele já tá no ponto de brigadeiro para cobertura de caseirinho ou um brigadeiro de colher, tá? Então a gente vai continuar mexendo até chegar no ponto de brigadeiro para recheio de bolo. Então aqui a gente já chegou no ponto de recheio, tá? Como que eu sei, Val? A gente pode pegar uma porção, soltar e ver que ele já não mistura mais, tá? Vou baixar só um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Ó, mistura bem, pega uma porção, vai largando, ele vai ficando sobreposto, ele não se mistura. E quando a gente para um pouquinho de mexer, a gente vira a panela, ele começa a soltar, tá? Então, ó, mistura bem, vou desligar aqui o fogo. Vou botar meu fogãozinho aqui pro lado. E agora a gente vai mexer super bem, tá? Sempre que fizer brigadeiro, mistura bem. Por que isso? Porque isso vai trazer cremosidade para o nosso brigadeiro, tá? A textura dele fica aveludada, nosso brigadeiro fica com mais brilho, tá? Ó, então já está bem misturadinho. Eu vou acrescentar o restante, mais meia caixinha do creme de leite, tá? E aí vai dar aquela impressão que deu ruim, deu errado. Mas não deu não, tá? É por causa do choque térmico, que o nosso brigadeiro ele está muito quente e o creme de leite está em temperatura ambiente, porém muito mais gelado, né? Muito mais frio do que o brigadeiro. Então mistura bem. Ó, bem misturadinho, nossa cobertura está pronta, tá? Então aqui, ó, eu não preciso peneirar porque tá um brigadeiro lisinho. Mas se ficar cheio de gruminhos, o que você vai fazer? Quando você for tirar da panela para passar para um recipiente, passa por uma peneira. Aí qualquer gruminho que tiver vai desmanchar. Se você tiver mixer, a mesma coisa, pode passar o mixer, não precisa nem passar na peneira, tá? Ó, aqui nem precisava estar passando, gente. Mas eu gosto sempre de mostrar caso venha acontecer com vocês, tá? Isso também, a marca do chocolate influencia. Esse chocolate que eu usei, ele é bem fininho, um pozinho mesmo, tá? Quando é um chocolate mais granulado, mais açucarado, eu sempre aconselho a desmanchar num líquido quente, tá? Pode ser o creme de leite quente, pode ser água. Em outro momento eu vou trazer a receita aqui, usando um chocolate mais granulado, mais açucarado, para mostrar o processo certinho para vocês, tá? Então agora a gente mistura, ó, até peneirar toda a nossa cobertura. Aí nunca raspa aqui dentro e coloca no pote, tá? Porque se você tá querendo tirar os gruminhos que possam ter, você vai estar devolvendo. Então sempre passa aqui por baixo, ó. Por baixo da peneirinha, tá? Prontinho, cobertura pronta. Olha isso aqui, olha o brilho, olha a cremosidade. Agora a gente vai deixar esfriando. Quando o nosso bolinho estiver pronto, estiver ali de morno para frio, a gente pode colocar a cobertura, tá? Então aqui não precisa cobrir, porque a gente já vai usar em seguida. Se você for usar, por exemplo, fez de manhã para usar à tarde, fez de um dia para o outro, vem com plástico filme e coloca bem em contato para não criar película, para não cristalizar, tá bom? Então já volto aqui mostrando o bolinho para vocês, pronto, e pra gente colocar essa cobertura também. Então o nosso bolinho está aqui pronto, ele ficou assando por 40 minutos e já deve estar uma média de 10, 15 minutos em temperatura ambiente, tá? Como eu usei desmoldante, eu preciso desenformar ele ainda morno. Agora, se você usou óleo, manteiga, margarina, você pode deixar esfriando na forma, tá? Então, ó, vou dar uma sacudidinha para ele se soltando. E vou pegar aqui um pratinho, ó, para virar, tá? Então, deixa eu desenformar. Já soltou.
Olha esse bolinho que lindo, gente. Aí eu posso deixar ele assim, que essa parte que estava para baixo fica mais retinha, ou virar ele, tá? Eu vou deixar a parte de baixo para cima. Porém, eu vou dar uma dica para vocês. Eu vou cortar uma camada bem fininha aqui de cima, ó. Vou ir cortando um pedacinho só para deixar ele nivelado, para quando eu colocar ele de cabeça para baixo, né? Quando eu virar ele de novo, ele ficar mais uniforme no prato, tá? Então aqui, ó, virei o nosso bolinho, tirei aqui o excesso e aí eu viro de novo, com cuidado que ele tá bem quentinho ainda, ó. Prontinho. Eu vou deixar ele esfriar mais um pouco, porque ele tá bem quente mesmo, tá? Para depois a gente colocar a nossa cobertura. Mas olha aqui essa massinha. Úmida e bem fofinha, que ela tá muito quente ainda. Depois eu mostro pra vocês quando estiver fria. Mas ó isso aqui, ó. Bolinho bem estruturado e bem fofinho, tá? Então eu vou deixar aqui esfriando e já eu volto pra gente colocar a cobertura. Então o nosso bolinho, ele já tá bem frio, tá levemente morninho, mas tá mais pra frio mesmo. Ó, continua bem fofinho, então não foi só porque eu apertei nele quente, tá? E a nossa cobertura, ó, ela ficou bastante tempo aqui descansando. O que que eu fiz? Levei pro micro-ondas 20 segundos, só pra ela ficar mais fluida, que vai facilitar pra gente colocar aqui no bolo, tá? Então, com a colher mesmo, eu vou pegar um pouquinho e vou largando, ó. Puxo pro ladinho, largo menos. Ou você pode também colocar tudo de uma vez só aqui e deixar escorrer, tá? Como você preferir, tá? Eu gosto de ir fazendo assim, ó. Vou largando uma quantidade maior, outra menor. E assim eu vou fazendo em toda a volta do nosso bolinho. Então eu já coloquei em toda a volta, tá? Agora eu vou ir pegando e vou só espalhando assim, ó, pra ficar mais bonitinho, mais uniforme, tá? Ó, passo por cima. E aqui dentro eu gosto de passar assim a colher, ó, pra que o brigadeiro, a nossa cobertura de brigadeiro fique bem na lateral também, tá? Se você quiser fazer um bolo vulcão, pode dobrar a quantidade do recheio, tá? Porque assim a gente vai conseguir encher toda aqui a cavidade e também a lateral. Olha que lindo ficou o nosso bolinho. Então você pode deixar assim, pode colocar um pouquinho de granulados por cima, pode vir com moranguinho. Aí é deixar realmente a criatividade solta para decorar essa delícia aqui. Agora a gente vai cortar para ver como que ficou o nosso bolinho por dentro. Olha isso aqui, gente. Eu vou ter que colocar minha mão, senão eu vou acabar derrubando. Mas olha essa massa. Olha que massa linda, linda, extremamente furadinha, fofinha, muito gostosa. Gente, eu deitei a fatia aqui no pratinho, tá? E agora eu vou cortar um pedaço, só para vocês verem como que ficou. Olha isso daqui, gente. Olha a fofura. Deixa eu pegar um pedacinho. Olha isso. Massa extremamente fofinha, fofinha, fofinha. Deixa eu colocar aqui pertinho para vocês verem. Olha isso aqui. Olha o quanto ela é fofinha. Olha aqui. Ó. Toda furadinha, ó. Uma delícia. Eu virei aqui onde está a cobertura. Olha isso daqui, ó. Cobertura cremosa, mesmo já estando fria, tá? Vou pegar o bolo inteiro, que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Olha isso aqui, gente, ó. Ó.
Olha essa cobertura extremamente cremosa. Olha o brilho. Então o bolo fica bem equilibrado, não fica doce, não fica enjoativo. A cobertura, maravilhosa. Viu só que lindo ficou o nosso bolo? Extremamente fofinho e muito gostoso. Você também pode estar consumindo ele sem cobertura ou fazer a cobertura separadamente para usar em outros caseirinhos ou até mesmo fazer recheio para os seus bolos, utilizando aquele ponto que eu ensinei. Então por hoje era isso, espero que você tenha gostado da receita e nos vemos no próximo vídeo. Beijos!